Solange me fez o convite, eu fiquei extremamente feliz, até porque foi no momento que eu falei, eu preciso me reconectar com a minha espiritualidade, porque trabalho me consumindo muito, e não estava dando tempo de fazer nada, de ir em lugar nenhum. Aí no dia que eu falei assim, eu preciso me reconectar, aí a Solange me mandou uma mensagem pedindo para para estar aqui hoje, e, obviamente, não tem como negar um pedido da Casa de Maria. Então, muito obrigado, principalmente pela oportunidade, porque o tema de hoje, quando eu comecei a estudar, eu fiquei me perguntando qual seria, em que tom que eu ia trazer o tema. Porque esse tema ele não fala de religião, ele não fala nem tanto da espiritualidade em si. Ele traz muita responsabilidade. Então, assim, eu tentei trazer de uma forma mais branda possível, porém, como eu falo, cada estudo que é passado para a gente é o principal ouvinte desse estudo. Cada vez que alguém pede para a gente fazer uma palestra, inclusive eu recomendo para quem ainda não faz, a melhor maneira da gente conseguir evoluir é começar a transmitir para os outros, que é onde a gente aprende cada vez mais. E quando eu peguei esse tema para estudar, eu vi o quanto eu precisava. Eu, Leonardo, precisava. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar tendo contato novamente com a espiritualidade e principalmente com o tema. Esse tema está no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 17, o dever. Ele não fala muito de religião, embora eu não vejo o espiritismo como religião, porque a gente tem liberdade de questionar, a gente tem liberdade de conhecer outras doutrinas, coisa que outras religiões não oferecem para a gente. Na verdade, até trava a gente um pouco disso. E o espiritismo ele dá essa liberdade para a gente, o que traz para a gente muito mais responsabilidade. E a partir do momento que a gente começa a ter conhecimento, a cobrança passa a ser maior. E quando eu comecei a estudar esse tema, eu vi o quanto eu precisava estar estudando esse tema. Porque a gente se perde tanto na correria do dia a dia, no nosso trabalho, nas demandas de casa, que a gente esquece de cuidar da gente. A gente às vezes se preocupa tanto em cuidar do outro, em dar um caminho para o outro, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, que a gente acaba esquecendo de fazer o principal, que é cuidar da gente, porque a gente é o único responsável pela nossa evolução. E só nós podemos cuidar da nossa evolução. A gente pode mostrar o caminho para os nossos filhos. Estava conversando com o Fred ali, né? A gente pode até mostrar o caminho, mas a gente não pode caminhar por eles. A gente pode orientar um amigo, mas a gente não pode caminhar por esse amigo. E às vezes a gente esquece de fazer isso por nós. Porque a gente está tão preocupado em fazer, que o básico a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Eu resolvi abrir com essa pergunta, com essa questão, para a gente realmente começar a se questionar. Se questionar de verdade. Esse é um exercício muito duro. A verdade é essa, é um exercício muito duro. Porque a gente tem que ser muito, mas muito honesto. A gente tem que ser honesto com a gente. Que raras são as vezes que a gente para ser honesto com a gente. A gente tenta ser honesto com o dono do mercado, a gente procura ser honesto com as pessoas da rua, mas com a gente mesmo a gente está sendo honesto, de verdade. Então, assim, se ninguém estivesse olhando, você ainda faria o certo? Quando ninguém está me vendo, será que eu estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer? E quando eu falo é porque eu, Leonardo, precisava ouvir isso. Aí quando eu trago para a gente, é porque eu sei que, infelizmente,
principalmente quem tem uma demanda de tomar conta de uma casa espírita. A gente olha tanto para os outros que às vezes a gente fala, será que eu estou realmente fazendo certo? Porque enquanto está todo mundo olhando, é realmente muito fácil, você se policia. A gente se preocupa com o olhar do outro, o que estão pensando, né, Fred? A gente vai procurando a casa mais longe para que o nosso vizinho não saiba o que eu frequento. Mas e quando estou eu comigo mesmo em frente ao espelho? Eu tomo a decisão correta? Essa pergunta, ninguém precisa responder, obviamente, mas eu queria que todo mundo ficasse com essa perguntinha até o final. Só contextualizando, quando esse texto foi escrito, foi na Europa, século XIX, 1800 e bolinha, onde estava tendo ainda a Revolução Industrial, as pessoas estavam saindo do campo, indo para a cidade, uma transformação no mundo muito grande. E com isso começa a trazer muitos questionamentos. Tudo muito novo. E se a gente faz uma comparação com a atualidade, as coisas começam a acontecer muito rápido. Naquele tempo, para a gente hoje, era muito mais devagar. Mas, para a época, era uma mudança muito rápida. As coisas vinham acontecendo muito rápido. A ciência vinha avançando muito rápido. E como que a ciência avançava naquele momento? Era o telégrafo, onde as pessoas começavam a falar com as outras quase que instantaneamente através do telégrafo. Tenho certeza que tem uma turminha que nem sabe o que é isso. Se é que já ouviu falar. Hoje a gente pega o nosso telefone, um aparelho extremamente pequeno, eu converso com a pessoa do outro lado do mundo por vídeo. E essa era a tecnologia da época. E os questionamentos, com tanto avanço, com tanta mudança, as pessoas começaram a questionar o controle da época, principalmente o religioso. Porque se hoje ainda existem algumas religiões que ainda precisam controlar os fiéis, imagina se há 200 anos atrás. Precisava ser muito mais duro. O que a igreja falava era lei. Então, quando começa a ter uma revolução, as coisas começam a mudar. A vida das pessoas vão mudando drasticamente. Tudo começa a avançar. Linhas férreas ligando cidades a cidades com um transporte muito mais rápido, coisa que era dias e dias e dias para poder chegar numa outra cidade, e de repente chega o trem e faz esse transporte muito mais rápido. As coisas começam a acontecer de forma mais rápida. E com isso também começa a vir os questionamentos. As pessoas começam a botar aquela interrogaçãozinha. Mas por que disso? Então, o controle da época começa a ficar preocupado. Então, essas respostas que antes tudo era tá na Bíblia. Ah, porque é assim. Ah, porque o padre falou. Porque não sei quem falou. As pessoas começaram a buscar respostas mais racionais. Espera aí, mas não faz muito sentido certas obrigações que eu tenho que ter só porque está na Bíblia? Então, esses questionamentos começou a transformar a cabeça de muita gente e começa a vir o estudo do espiritismo, o método, com ciência, e a cabeça das pessoas que, embora toda essa novidade, não queriam se desligar da sua espiritualidade, não queriam perder a conexão com o religioso. E entra o nosso espiritismo e resolve juntar a fé, a razão, só que ele trouxe uma coisinha a mais, que é a moral. E é nesse ponto que a gente que está aqui e tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, é onde a gente é justamente mais cobrado. É na nossa moral. Porque eu não preciso de templo, eu não preciso de um líder para ter fé. Não preciso. Isso eu posso ter dentro da minha casa. Razão.
Para eu ter razão, basta eu conhecer determinado assunto, que eu vou discutir aquilo com razão. Também não preciso de um líder. Se eu buscar o conhecimento, eu vou conseguir. Agora, a moral é aí onde pega na gente. Porque não tem condições da gente ser espírita sem estar diretamente conectada com a nossa moral. Mas não é a moral para que as pessoas vejam, é a moral para que a gente nos reconheça. É a nossa transformação moral, não é o espiritismo, mas sim a nossa transformação moral que vai fazer com que a gente consiga evoluir o nosso espírito. Não é o meu trabalho na casa espírita, não é ficar dando palestra, porque não adianta nada eu vir decorar um texto, vir aqui fazer uma palestra linda para vocês, se eu não estiver cuidando do meu espírito, cuidando da minha moral. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu fiz teatro há muitos anos, então eu consigo decorar um texto, montar um contexto e apresentar. Mas se eu não consigo transformar a minha moral, se eu não consigo transformar esses ensinamentos que eu tento passar para vocês e transformá-lo na minha vida, não tem o menor sentido para o meu espírito. Pode até ter sentido aqui enquanto estiver encarnado, mas depois que eu desencarnar não vai fazer a menor diferença tudo isso que eu fiz. Porque eu tive a oportunidade, mas não tive a coragem, que aí se trata literalmente de coragem, de abraçar essa oportunidade e fazer dessa oportunidade a transformação real que eu preciso para a minha vida. E mais uma vez, só eu posso fazer por mim. Ninguém pode fazer isso por mim. Alguém pode até me dar um conselho, pô, você está vacilando aqui. Mas se eu não decidir escutar, e se eu não decidir mudar, não vai adiantar nada para mim. A ideia central do nosso tema, ele é bem grandinho até, e esse texto é inclusive retirado do texto. O dever e obrigação moral da criatura para consigo mesmo e para com os outros. Mas, Léo, você acabou de falar que só você é responsável pela sua caminhada. Cada um é responsável pela evolução do seu espírito individualmente. Eu não posso fazer com que o meu irmão evolua se ele não quiser evoluir. Mas a partir do momento que eu tenho cuidado com o outro, aí entra a beleza da espiritualidade. Ela abre caminhos para que eu consiga olhar para mim mesmo. Porque muitas das vezes a gente olha para o outro, às vezes com julgamento, às vezes com compaixão, e a gente se enxerga muito naquele irmão. Às vezes o problema de um irmão, quando ele se abre, ele começa a falar com a gente começa a falar, caramba, eu já passei por isso. E eu nem percebi que eu estava passando por isso. Poxa, ele lidou dessa forma, eu tenho um problema parecido, eu consigo resolver dessa forma também. Então, quando a gente começa a se doar, a espiritualidade abre caminhos, ela dá condições para que a gente consiga enxergar o caminho para que a gente consiga melhorar o que há entre a gente. Quando um defeito de um irmão incomoda muito a gente, muito provavelmente é aquilo que a gente precisa corrigir dentro da gente. Ah, mas a Indianara, nossa, ela é muito fofoqueira. Mas eu não posso ouvir alguém falar assim, rapaz, te contar um negócio, que eu já fico oriçado porque eu quero, mas a fofoqueira é a Indianara. Eu sou incapaz de pegar e falar assim, caramba, por que eu me incomodo tanto com a fofoca da Indianara? Porque eu não quero assumir que esse é um defeito que eu preciso corrigir em mim. E essas sensações que a gente sente, esse se enxergar no outro, é o que vai fazer com que a gente consiga, de fato, evoluir o nosso espírito. Porque a nossa única missão aqui é evoluir o nosso espírito. E quando a gente traz isso como um dever, a gente tem literalmente a obrigação de cuidar disso com mais seriedade. Mas esse é um trabalho que ninguém vê. E ninguém tem que ver. Ninguém além de nós mesmos.
esse conhecimento, esse autoconhecimento, o Espiritismo não impõe nada pra gente. A verdade é essa. Tudo a gente pode. A gente tem direito a fazer o que a gente quiser. Agora, se é bom ou ruim, já é outra questão. A gente não é obrigado a nada. O Espiritismo não diz que a gente é obrigado a absolutamente nada. Mas eu tenho que ter a clareza se o que eu estou fazendo, ou pensando, ou querendo fazer, se aquilo realmente vai me trazer um benefício real. Porque a gente fica preso às coisas materiais e esquece que o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é o nosso espírito. Será que o que eu vou fazer vai ser bom para o meu espírito? Se gerou uma dúvida, dá um passinho atrás. Dá um passinho atrás e lembra lá do começo? Se ninguém estivesse olhando, como é que eu fazia? Aí a gente inverte. Mas se tivesse alguém olhando, o que eu faria? Se você não faria, se alguém estivesse olhando, opa, uma coisinha chamada consciência para dar gente, dizendo que isso daí não é legal, vai por outro caminho. E a gente às vezes se perde nesses sinais, ou melhor, ignora esses sinais, porque é mais fácil, é mais cômodo e não nos obriga a olhar aquilo que a gente mais quer esconder. Quando a gente trabalha o dever de ser uma pessoa correta, mas correta consigo mesmo, a gente nos obriga a ficar mais atento a esses sinais. E sendo mais direto no que é o dever, é um compromisso interior que a gente tem que ter com a gente mesmo. Eu preciso ter consciência dos meus erros, das minhas falhas. Isso é muito fácil da gente saber, e a gente sabe. Mas eu preciso ter consciência, principalmente, compromisso do que eu quero no meu espírito. Bom, eu decidi que eu quero ser um espírito melhor, eu quero sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. A partir do momento que eu decido isso, que eu escolho trazer isso para a minha vida, para a minha encarnação, tudo fica mais fácil. Porque eu assumo um compromisso comigo mesmo. E não depende da gente ficar fiscalizando, né? Eu não tenho que estar olhando, poxa, peraí que o Fred está olhando aqui. Não. Isso tem que ser natural. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente precisa ter a certeza do que o que a gente está fazendo vai, de fato, evoluir o nosso espírito. Vai fazer com que a gente consiga passar por essa encarnação de forma mais tranquila, mas principalmente levar a nossa bagagem mais leve. Porque dessa vida a gente está aqui para esvaziar a nossa mala, que ela já está muito carregada. E a gente precisa esvaziá-la. E as pequenas atitudes é o que vão de fato fazer a diferença, que é onde ninguém está vendo. É quando você viu que alguém perdeu um dinheiro, você grita, chama a pessoa, vem cá, não vai lá e pisa em cima. E esconde, não tem ninguém vendo, agora eu pego. O dever começa onde? Dentro da gente. A gente já sabe o que precisa fazer. Léo, como que eu vou fazer? Como que eu vou saber o que eu preciso fazer? Sabe aquela coisinha que quando a gente pensa em fazer da vergonha, é onde a gente precisa fazer o oposto. Que a vergonha é a nossa consciência. Ou quando a gente faz alguma coisa e depois se arrepende de ter feito, é a consciência de novo ali, ó, martelando na nossa cabeça. Não devia ter feito. Mas por que eu não sabia disso antes? Sabia. Quando a gente vai tomar uma atitude, quando a gente vai falar com uma pessoa, tem aqueles milésimos de segundo que você pode só não falar. Mas a gente escolhe falar. A gente escolhe, às vezes, ofender. A gente, às vezes, escolhe ficar bravo. Só que o dever, ele entra em conflito com a nossa vontade. A gente ainda é carne. A gente ainda é muito falho. E a gente vai falhar ainda. A gente tem nossos desejos pessoais. A gente tem
muitas crenças, que a gente acaba misturando muito ainda. E a gente precisa controlar isso tudo. Então, como que eu vou saber o que eu preciso fazer e diferenciar do que eu quero fazer? Querer fazer é uma coisa, poder é outra. Ou melhor, dever é outra. A gente entra em conflito com as nossas emoções. Aquele dia que eu não levantei bem, eu tô cuspindo marimbondo, deu tudo errado no trabalho, eu escolho ser grosseiro em casa ou não. Ah, mas você consegue filtrar isso? Nem sempre. Mas a gente tem a opção de ficar quieto. A gente tem a opção de não ofender, a gente tem a opção de não brigar. Já é um grande passo. E tem os meus interesses, que esses muitas vezes falam mais alto. Porque o meu interesse, às vezes, ele está sempre acima do que eu preciso de fato. E se a gente não começar a ser honesto com a gente e dividir o que é meu desejo, o que é minha emoção, o que é meu interesse, eu não vou conseguir cumprir com o meu dever, que é melhorar o meu espírito. Se fosse fácil, não seria dever, né, gente? Se não fosse obrigação nossa, era muito melhor pedir para alguém: Fred, pô, faz favor, dá uma melhoradinha no meu espírito aqui, dá um retoque aqui. Era muito melhor, não era? Vamos fazer uma oração, pedir para Deus aqui iluminar o meu espírito? É muito mais fácil do que eu ter que ir lá trabalhar, me corrigir moralmente. Dá trabalho, dá muito trabalho. Só que esse é um trabalho que ninguém vai ver. Mas a pessoa mais importante vai conseguir enxergar. E é só se olhar no espelho que a gente vai conseguir entender que a gente precisa de fato fazer. E a gente vai saber. A partir do momento que eu decido, a partir do momento que eu escolho, a resposta vem, porque a espiritualidade clareia. Algumas coisas que ainda ficam meio obscuras começam a clarear. A gente começa a entender o que eu preciso fazer. Começa a entender onde que eu preciso corrigir aquele erro que eu tive com meu irmão, aquele irmão que eu preciso pedir desculpa, aquele irmão que eu preciso perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente não está fazendo um bem para aquele irmão. A gente está trazendo paz para a gente, para o nosso espírito. E o dever ninguém tem que cobrar. O que é obrigação nossa, não tem que ter ninguém cobrando. O Fred não tem que cobrar a Indianara não tem que cobrar o Fred. Sabe por quê? É de cada um. Eu posso ajudar, eu posso orientar, mas mais uma vez eu não posso caminhar pelo meu irmão. Por mais próximo que ele esteja de mim, eu não posso dar o passo por ele. E cada um tem o seu momento de evolução, de entendimento. E ninguém tem que julgar além da gente mesmo. E sabe por que ninguém julga? Que as coisas que a gente sente vergonha, a gente não deixa ninguém saber. E se a gente se envergonha, é porque a gente precisa mudar. Então, quando eu fiquei pensando no tom, como que eu vou trazer um tema desse sem ser muito duro? Eu não achei. Se alguém souber, por favor, me diga depois. Porque, no fim das contas, a nossa consciência sabe de tudo. Ela sabe exatamente quando a gente errou, quando a gente acertou. Mas a gente precisa praticar um exercíciozinho muito simples. Começar a comemorar também as pequenas vitórias. Caramba, hoje eu acertei, tomei uma decisão correta. Comemora. Porque essa energia vai ajudar a trazer mais prova, obviamente. Mas vai dar mais força para a gente continuar tentando. Tentando correr fazer o mais rápido possível toda hora. Então, o nosso verdadeiro caráter, ele só aparece no invisível, porque quando você faz, quando ninguém está vendo, é sinal que você aprendeu a lição. É sinal que você está, de fato, transformando o seu espírito como deveria ser. Por isso que não precisa ter plateia, por isso que não precisa que ninguém saiba a luta que a gente está travando com a gente mesmo. Ninguém precisa saber
a dificuldade que está sendo com a gente mesmo, até porque um julgamento pode fazer com que a gente volte vários degraus e ter que começar tudo de novo. Se a gente não tiver com muita fé, muita confiança, pode ser que a gente não consiga continuar caminhando. Dever e amor, porque espiritualidade é amor puro, né? Ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Mais uma vez, quando a gente tem fé, e a gente tem alguém que olha pra gente com misericórdia, com amor, com carinho, com cuidado, e a gente consegue transmitir isso para outras pessoas, a gente está fazendo, todo mundo já ouviu falar isso. Quando a gente faz a caridade para um irmão, a gente está fazendo é para nós mesmos. E quando a gente começa a transmitir isso para um irmão, quando a gente começa a tirar da gente um pouquinho e doar um pouquinho para o irmão, a espiritualidade, ela se encarrega de trazer as ferramentas necessárias para que a gente consiga lutar as nossas batalhas morais, para que a gente consiga lutar com a gente mesmo. Porque a espiritualidade fica vibrando quando a gente consegue corrigir o problema, quando alguém fala assim, Léo, te contar um negócio, não quero nem saber. Quando eu consigo fazer isso, a espiritualidade vibra, porque ela está tentando há muito tempo fazer com que eu perca esse defeito. E quando eu consigo, é também um avanço para eles. Amor não é só sentimento. É muito fácil a gente falar em amor para pai, para mãe, para marido, para esposa, para filho, para irmão. É muito fácil. Mas amar aquela pessoa que a gente nunca viu, que às vezes só traz problema, isso é difícil. Mas quando, apesar de tudo isso, eu consigo fazer alguma coisa por aquele irmão sem interesse, também é amor. Quando eu olho para um irmão fazendo alguma coisa errada e eu não aponto o dedo para ele, também é uma forma de amor. Quando alguém pensa diferente de mim, eu não tento provar que ele está errado, também é uma forma de amor. Porque respeito é uma forma de amor. Se não for a maior prova de amor, o respeito, porque é muito fácil amar a esposa, amar os filhos. Porque, na verdade, Jesus não categorizou o amor. Jesus não falou, amor por mãe é assim, amor por pai é assim. Ele simplesmente amou a todos sem distinção. E isso é amor. Ele não criou categoria. A gente que fez esse favor de dividir tudo, né? Que a gente é mestre para dividir, né? E amor exige responsabilidade. E essa responsabilidade, ela se dá para vocês que têm um trabalho na casa. A responsabilidade de vir nas reuniões, independente de ter função na casa. Porque o fato de cada um estar aqui, com o coração limpo, com a mente aberta, também está fazendo um trabalho fundamental, porque está doando energia para tantos irmãos que a gente não está aqui nem vendo. E que precisam dessa energia. Isso é responsabilidade. E também é amor. E garanto que a maioria nem sente isso. Nem percebe o tamanho e a importância de só de estar aqui na casa doando um pouquinho da sua energia. E amor verdadeiro é aquela história. Meu pai, ele sempre falou uma coisa, se eu não puder ajudar, atrapalhar eu também não vou. Meu pai não frequenta igreja, meu pai não frequenta centro, ele detesta falar em religião. Mas é mais sábio que muita gente que vem aqui dar palestra. E provavelmente muito mais sábio do que eu, né? E ele sempre fala isso. A partir do momento que você vai prejudicar o outro, que você pode prejudicar o outro, dá um passinho atrás. É porque você não tem que fazer. E dizer não. Para quem tem filho, sabe a importância do não. Às vezes a gente diz tanto sim, principalmente para os filhos, que quando eles crescem, a gente chora por não ter dito um não. Às vezes a melhor forma de educar uma pessoa, mas principalmente educar a gente mesmo, é dizer não para os nossos desejos, para os nossos interesses. Eu preciso comprar esse carro novo? Não. Mas eu quero muito. Mas eu não preciso.
E dizer não para as coisas que a gente quer é muito doído. Mas por que a gente diz tanto não para o nosso ser? E diz tanto sim para o nosso ter? Porque a gente, infelizmente, ainda não está fazendo o nosso dever. Até rimou, viu? E agir por impulso. É quando eu poderia permanecer em silêncio, mas escolho falar, escolho ofender. Na maioria das vezes, a pessoa que a gente mais ama. E eu tenho um sério problema para mim, então isso foi um belo soco no estômago. Porque segurar minha língua é difícil. Então, muitas das vezes, eu poderia ter só ficado quieto. Era só não dizer nada. E daí, alguns minutinhos, ia passar. Mas eu escolhi falar. Eu escolhi fazer alguma coisa que eu não deveria. Nem todo sentimento é amor. Às vezes é só carinho, às vezes é só compaixão, às vezes é só respeito. E se eu procuro usar o respeito o máximo na minha vida, eu vou estar praticando o amor. E a gente tem uma coisinha chamada o livre-arbítrio. Eu escolho cumprir com o meu dever. Eu escolho fazer o correto. Mas também escolho não fazer. Mais uma vez, ninguém é obrigado a nada. É uma escolha. Mas toda escolha gera uma consequência. Eu não vou plantar arroz e colher feijão. Eu só vou colher exatamente aquilo que eu plantar. Nosso dever é só uma escolha. Eu escolho melhorar ou eu escolho continuar errando. Só que o nosso dever, ele traz força para a gente. Lembra que eu falei da vibração dos espíritos, dos irmãos, que estão ali vibrando para cada vitória nossa? Então, cada vez que eu consigo corrigir uma falha moral, é um pontinho que eu ganho, uma força a mais que eu consigo para me ajudar na minha caminhada. E quando fortalece o nosso caráter, aí aquela fala clássica, o exemplo falar é muito fácil, né? Falar, você até aprende a atenção das pessoas. Mas o que vai fazer com que as pessoas, de fato, sigam alguma ideia é o que você é, de fato. O exemplo, ele arrasta. Quando as pessoas começam a enxergar na gente a mudança real, elas começam a se perguntar o que está fazendo com que o Léo esteja tão diferente. Eu quero isso para mim também. E o mais difícil, né, gente? Vai ser dolorido, é muito dolorido, porque a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. Só que é a única forma de promover a evolução. Porque quando a gente está muito feliz, muito, muito feliz, a gente nem lembra de agradecer. Mas quando as coisas apertam, quando o calo aperta, a gente corre, meu pai, me ajuda. Aí naquele momento ali você encontrou a resposta, muito obrigado. Mas melhorou um pouquinho, a gente esquece de agradecer. Mas a única forma que a gente evolui de fato é na dificuldade, que é ali que a gente consegue enxergar o caminho de verdade. Meio que a gente, a nossa sociedade hoje já está acabando já, tá? É tudo muito rápido. Lembra que eu falei da Revolução Industrial? Imagina hoje como que é prender a atenção das pessoas para que elas consigam fazer uma revolução moral com informação a cada 30 segundos. A cultura de que todo mundo pode fazer o que quiser. Os sims para os nossos filhos. A gente tem uma sociedade que não está pronta para ouvir o não. Porque tudo se frustra, tudo entra em depressão. As pessoas não estão preparadas para a dureza do mundo. Imagina ter que assumir que é responsável pelo seu próprio espírito. Mas o dever traz equilíbrio para a gente. É onde a gente consegue corrigir de um lado e para manter o outro
intacto. A gente vive hoje preso tanto à rede social, né? O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão julgar, mas esquece que o mais importante a gente só consegue ver quando está de frente ao espelho. A maior exposição que a gente pode ter é quando a gente se olha para dentro e resolve enxergar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso espírito. Nossos relacionamentos, as pessoas hoje não têm mais responsabilidade com o outro. As pessoas ficaram descartáveis, os relacionamentos começaram a ficar descartáveis, porque é tudo imediato. Ah, não deu certo para mim, eu vou para o outro lado. E a gente não tem mais a responsabilidade com o que o outro sente, com o que o outro pensa. Eu não sou capaz mais de me colocar no lugar do outro, porque eu não quero olhar o quão carente eu sou. E eu preciso estar procurando e procurando e procurando e procurando uma coisa que às vezes eu só preciso me olhar no espelho e está ali na minha frente. Mas eu não consigo encontrar no outro o que eu tenho que achar em mim primeiro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Por isso a gente vive relações tão frágeis, porque amor verdadeiro é compromisso mais o dever. Eu tenho um compromisso firmado com outro ser e eu tenho o dever de melhorar a mim, não o outro. Eu preciso ser uma pessoa melhor para que eu possa, de repente, esperar do outro. E ser, de repente, um espelho para aquele outro. A nossa sociedade, infelizmente, muita falta de ética, por quê? A gente não se olha mais. A gente só aponta o dedo para o outro. Mas quando eu aponto o dedo para o outro, tem 3 apontando para mim. Eu, de fato, que preciso ouvir. O meu interesse pessoal está sempre à frente do outro. Fred está 2 dias sem comer. Eu estou a 1. Fred, sinto muito, cheguei primeiro. E, infelizmente, é assim. Porque a gente resolveu só olhar para o meu próprio umbigo. O dever começa quando termina o interesse próprio. Quando eu começo a deixar o meu interesse de lado, é sinal que eu estou começando a aprender e fazer com que o meu espírito evolua de fato. Eu faço certo quando ninguém vê? Que a gente possa levar para casa essa reflexão. Minhas escolhas mudam conforme o ambiente? Eu sou a mesma pessoa quando eu estou sozinho no chuveiro? Eu sou a mesma pessoa quando eu estou em público? Eu sou a mesma pessoa quando estou em casa com a minha família? Eu escolho o fácil ou o correto? Aí é um spoiler. O correto é o mais difícil. Para a gente aplicar na prática, é só ser honesto quando ninguém está vendo. Faça o que você faria em público quando você estiver sozinho. Controlar os impulsos é difícil, mas sempre antes de tomar qualquer decisão, conte até 10, até 100, até 1000 se precisar. Mas sempre pense antes de fazer qualquer coisa. E assumir responsabilidades. Quando a gente é responsável por coisas ou por alguém, a gente começa a cuidar melhor da gente. Porque a gente precisa ser o exemplo. Então, assumir responsabilidade não é pegar uma casa espírita e virar presidente de casa espírita, não é isso. É uma baita responsabilidade. Mas a responsabilidade de cuidar do meu espírito. Começa por nós. É um passinho só de cada vez. E respeitar o próximo. Quando a gente respeita o nosso irmão, a gente está mostrando para o universo, está mostrando para a espiritualidade que eu também mereço respeito. E eu começo a me respeitar mais por tabela. As pequenas atitudes constroem grandes valores. É quando ninguém está vendo. E para a gente encerrar, o homem de bem não é o homem que nunca erra. É o que, podendo errar, escolhe fazer o certo. O dever não é um peso, gente. E não é um peso. Enquanto a gente enxergar a nossa mudança moral, a nossa evolução espiritual como um peso, vai ser muito mais difícil. Vamos começar a olhar para a gente com mais leveza, ter compaixão, perdoar os nossos erros, perdoar os outros também,
porque a gente vai ter mais leveza para continuar a nossa caminhada. E só a gente pode caminhar por nós mesmos. Mas é um caminho de evolução. E é o único caminho para a evolução. Muito obrigado. Assim.